não sei como entrar. Eu até dei uma estudada, vi outros youtubers fazendo resenhas. Tem toda uma produção, tipo, gente, eu pentei o cabelo hoje. E eu tô com uma blusa de ficar em casa que eu uso pra tirar pó. Não sou boa nisso. Tudo bem, mas por enquanto, olá cremosas! Bem-vindas ao nosso canal do YouTube, Creme e Castigo, pra gente fazer resenha de livros. O livro que eu trouxe hoje pra gente falar é uma fantasia nacional para aproveitar que amanhã teremos Exploda Seu Kindle. E aí eu vou deixar várias indicações, mas eu queria fazer a resenha de um livro que eu reli recentemente e estará amanhã disponível para leitura, que chama Sussurros do Abismo, da Emily Amite. É uma romantasia muito bonitinha, assim ó, 12 mais, acho que nem 12 mais, acho que dá pra uma classificação livre. Mas ele é tão calorzinho no coração que você termina assim, ai, fofinhos, gente, muito, muito querido. E eu gosto dessa autora, eu acho que ela tem livros muito legais, o meu favorito dela é Águas Turvas, Vento Negro. E ela tem um universo bem gostosinho de ler. E esse é o último lançamento dela que eu curti bastante. Então vamos lá, já direto para os finalmente. Uma breve sinopse. A Hazel mora no reino de Eféria. E ela está numa academia, universidade, para treinar futuros soldados que vão servir ao rei de Eféria. Mas a bicha sofre todo tipo de bullying possível. Ela é uma excomungada da escola. Tem o pior quarto, ela tem que trabalhar para se manter, porque é uma faculdade muito rica, então os pais que mantêm, mas ela ganhou uma bolsa, e para compensar a sua bolsa, ela tem que trabalhar para a faculdade. Maravilhoso. Ela é muito perseguida, não só pelos outros alunos, como pelos próprios professores. Ela tem um condicionamento físico péssimo, e numa faculdade militar isso conta muito para ela perder os pontos, então ela tá sempre entre os últimos alunos, mas só estar entre os últimos e sofrer bullying não é a pior parte. A pior parte é que perto do reino de Eféria tem a Fenda, que é um grande precipício de onde saem monstros que atacavam Eféria constantemente. Mas depois de um acordo com o rei desses monstros, os humanos ofereciam a cada 10 anos um sacrifício para poder aplacar a fome deles. E geralmente esse sacrifício era escolhido entre os piores alunos da academia. Era uma sorteada. Adivinha quem está na mira? Exato, a Hazel. E ela sabe que ela não tem chance nenhuma de se destacar e poder mudar seu destino, porque um dia ela entrou na sala do diretor e viu que o nome dela é o primeiro há muito tempo, bem antes dela estar ali entre os piores. Então ela sabe que ela não tem chances. E quando chega o dia de escolher o sacrifício, ela meio aceita o seu destino e ela é levada até a Fenda. Ela estava lá pronta para ser sacrificada. Tudo isso não é um spoiler, porque o livro começa com ela já no fundo da Fenda, ouvindo o guarda que levou ela até lá, sendo devorado pelos carniçais. E ela tá escondida assim nas sombras, tipo, meu Deus, como eu fujo, como eu corro, pra onde eu vou, quando ela percebe que tem algo se aproximando. E esse algo é uma raposa de 7 caudas. Alô, galera do Naruto, ele não tem 9, ele tem 7, mas ele é uma raposa do fogo, lindíssima, negra, assim, ó, com chamas violeta. Alô, galera de Akotar que gosta da estética do preto e roxo. Belíssima essa raposa. E aí, ela, tipo, pronto, vai me comer, que seja rápido, pelo menos. Só que essa raposa se transforma, ela tira, assim, o seu casaco de pelos belíssimos e vira um homem lindíssimo. Que tem um acordo para propor para Hazel. Ele, então, a leva até o reino dos Rascais, essas raposas, e é um reino belíssimo depois da Fenda, mas esse reino está morrendo. Próximo dos 10 anos, a terra começa a murchar, nada floresce, tá tudo seco, porque uma maldição caiu em cima. E eles não sabem por quê, ninguém consegue falar sobre isso, ninguém lembra, e ninguém nunca descobriu. E a cada 10 anos, quando chega a nova oferenda, esse rei, o Eris, guarda este nominho, propõe para a oferenda que, se ela descobrir como acabar com a maldição, eles não irão sacrificá-la num altar que parece aplicar essa maldição. Se a oferenda conseguir, ele promete dar o que quiser. Ele faz essa promessa para Hazel e ela, apesar da sua estamina péssima, é muito inteligente. Então ela aceita e ela tem 6 meses para descobrir o que aconteceu com o reino dos Rascais. Só que a Hazel tem um segredo que ela manteve escondida durante todo o seu tempo na faculdade. Hazel não é humana. Hazel é uma fada hortilácea, ou seja, ela consegue se comunicar com as plantas. E ela vai contar com isso para descobrir o segredo da maldição. Fim da sinopse. Vamos lá, como eu disse, esse livro é muito fofinho. Ai, gente, é aquele livro assim, ó, de estar no calorzinho do coração.
sabe? Muito fofinho, amorzinho. Porque ele não tem o angst, sabe? A angústia, apesar de ter aquela maldição que tá devorando a terra. E apesar da Hazel ter sofrido bullying, ter sido perseguida, não ter amigos. Ele não é um livro pesado. Ele é gostosinho de ler. É aquele momento que você tá com uma puta de uma ressaca, sem esperança nenhuma na humanidade. Mas você precisa de algo que ainda assim te prenda. Porque todo o mistério envolvendo a maldição, ele é muito bem construído. Porque você fica ali, tipo, pegando as migalhas, pensando, gente, mas o que aconteceu nesse diabo desse lugar? E aí vão surgindo novos personagens e reis mais horrorosos, e você fica, meu Deus, como tudo isso se liga. E a Hazel, eu fiquei feliz com essa personagem, porque ela não é aquela típica protagonista que fala, eu sou muito inteligente, meu cérebro é a minha grande arma. Aí chega na ação, na hora do vamos ver, e a bicha é uma tonta, que não sabe fazer nada. Ela fica ali virando pro cara, queremos fazer. Não, ela não depende do Aerys. Quer dizer, ela depende, né? Porque ele é o rei e ele que vai dar os recursos pra ela. Mas ela tem um plano e ela sabe desvendar essas pistas, ela sabe pra onde procurar, ela sabe como se organizar dentro daquele mistério pra ela conseguir desvendar, sem ficar o tempo todo recorrendo a ele, tipo, o queremos fazer. Ela não tem esse perfil. Então, ela é uma personagem que eu curti bastante, porque ela honrou o estereótipo dela de pessoa inteligente. É muito forte, ela não leva desaforo pra casa, ainda que ela tenha lá todo aquele passado de abusos, e ela tinha meio que, né, aceitar ali de boa, né? Que eu vou fazer contra 1 milhão de pessoas que me odeiam? Ainda assim, ela é muito desbocada, ela tem umas tiradas muito boas, ela chega já no reino dos Rascais assim, então galera, vocês vão me comer? Pelo menos me temperem antes. Acho perfeita, ela teve, assim, ótimos momentos de alívio cômico, sem ficar forçada e sem ficar fora de lugar, sabe? Às vezes o alívio cômico se perde um pouco ali, uma cena super tensa, meio esquisita, e ela solta uma frase de efeito pra ser engraçadinha e você fica, ai meu Deus, fica quieta, garota. Não, ela, graças a Deus, não tem isso. Então, gostei muito da Hazel. E o Aerys? O Aerys é muito bonitinho, mas o Aerys não é o personagem protagonista. Ele é mais de apoio a Hazel do que ele ser ativamente um participante da história. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Tipo, ele tem o seu passado, ele tem um background, ele tem uma personalidade, ele não só tá lá sendo bonito. Ele tem ações que a Hazel tem que ir descobrindo ao longo da história. Ainda assim, a história gira em torno dela. O que acontece com ele depende do que vai acontecer com ela, mas o que acontece com ela não depende do que vai acontecer com ele. Não sei se fez sentido, mas basicamente é tipo, ele é apoio da Hazel. E ainda assim, ele é um ótimo personagem. De novo, ele tem uma personalidade, ele tem um passado bem legal, ele tem ótimas frases de efeito, ele é muito romântico, ele tem o toque nela e você morre, ainda que com ela ele seja super gentil e bonitinho e fique lá jogando flores aos pés delas, no primeiro momento já está ali, cadelando. Ele é ótimo, então gosto muito do Aerys. E, né, ele é uma raposa de 7 caudas, preta e roxa. Não tinha como errar, gente. Não tinha. Gostei muito da química entre eles. Fluiu muito bem. Eles começam com aquela amizade. Começa aquele momento de eles batem o olho, tipo, pessoazinha interessante. Mas ainda é muito de parceria e amizade e aliados. Então vai se construindo organicamente a relação entre eles. E por não ser um romance pesado, tipo, não tem hots nesse livro, só tem uns beijinhos mais acalorados. É muito bonitinho acompanhar a história deles. Não é uma coisa assim super pesada de tensão e de dá pra cortar com uma faca o clima entre eles. Então você só fica muito feliz acompanhando a história deles. E não é forçada, então é bem gostosinha de ler. O mistério foi muito legal, eu gostei muito desse universo, achei ele bem complexo e como ele se desenvolveu. Eu adorei a resolução, quem estava por trás dessa maldição e como ela se resolveu. Spoiler, eu gostei que no fim não era uma coisa óbvia de uma pessoa maldosa e ambiciosa que fez tudo. Não, era alguém que estava sofrendo como eles, e eles ajudaram essa pessoa. Não ficou tipo, você fez muito mal e agora você merece morrer. Ou então, uma coisa bem Disney, você foi péssimo, mas eu sou uma pessoa superior, não vou te matar, mas a pessoa acaba morrendo por suas próprias ações. Tipo, não teve isso, é tipo, teve ali um reconhecimento de que o mundo tava uma porcaria e a gente tem que cuidar dele. Teve até uma mensagem ali, vamos cuidar do nosso planeta, galera. Ótimo. Desconfiei que tinha um vira-casaca, ele tava dando sinais. Gostei que ela teve uma amizade feminina, ainda que venha dele,
Eu já falei disso algumas vezes. Me incomoda como as personagens femininas só têm amigos que partem dos seus pares românticos. Nesse caso, sim, a amizade que ela faz parte do seu par romântico, parte do Eris. Entretanto, a relação entre o Eris e essa amiga é tão normal, tipo, tão sem química, eles interagem tão pouco, que ela só parece uma amiga da Hazel ao longo de todo o livro. Tipo, ela não parece uma aliada do Eris que ficou do lado da Hazel. Não, tipo, elas se conheceram ali e ficaram muito amigas. Então, gosto dessa amizade. E gostei, aqui um spoiler grande, que aquela maldita universidade pega fogo no final. Tava contando com isso, não me decepcionou. Queria que a Hazel tivesse dado uns socos numa galera? Sim. Mas eu vou me contentar que pegou fogo. Resumo de tudo. Ótima romantasia, bem um pouco pesada, sem hotes, bem amorzinho, bem para você ler numa ressaca. Uma ótima protagonista, inteligente, determinada, sem forçação de barra, sem recorrer ao poder do protagonismo, muito gentil, muito engraçada, com um ótimo par romântico, muito bonito, que cumpre lá a sua função de dizer as frases mais românticas e a gente grifar várias vezes. Uma resolução incrível, um mistério bem intrigante, com uma solução bem original e bem simbólica, bem significativa. Um universo muito bem construído e com uma história muito boa para você ficar com um calorzinho no coração. De novo, ela vai estar no Exploda Seu Kindle, então oportunidade ótima para você ler este livro. E se não der, ele está no Kindle Unlimited de qualquer forma. Chama Sussurros do Abismo, da Emily Amite, e eu deixo aqui recomendado. É isso. Beijos cremosos.